Essas medidas de dispersão medem a variabilidade dos dados. Professor, vai Oi. entrar essas medidas de Vai entrar na prova. Viu? até hoje, no caso. Até hoje. Aliás, até terça não. A Terça-feira prova é é a prova, quinta, né? né? A Não, prova é é terça ou terça. é quinta? É terça, né? É, Pronto, aí vai ir até o que der até hoje, né? é. Hoje é o último dia dos assuntos, tá? Nas aulas passadas, a gente fez uma revisão geral, né, dessa parte de medidas de posição. Deixa eu dar uma inserção aqui. Antes, a gente tinha visto as medidas de posição, tá? Que a gente apresentou a média, a mediana e moda. Essas medidas, vou botar aqui, essas medidas representam o centro dos dados através de um único número. Então, é uma medida bem resumida, né? Um único número vai representar o centro dos dados. Tá? E hoje a gente vai ver essas medidas de dispersão. Professor, licença, boa noite. Boa noite, pode falar. Sobre a questão da atividade em grupo no SIGA, é o senhor que libera o acesso aos grupos, é? Veja, os grupos, tem que haver um entendimento entre vocês e formar os grupos, tá certo? Aí, eu imagino que a melhor forma seria, talvez assim, como eu falei, a gente vai ter 2 horas de prova, basicamente, e vai ter 3 questões, e você pode ter um grupo com 3 pessoas. Aí eu acho que vocês poderiam combinar, cada uma das pessoas resolver uma questão, tá? Isso no dia da prova. Ah, Seria bom, certo, entendi. seria Ô, professor, no caso, a prova é em grupo, né? Eu tô sabendo agora. Eu pensei que era atividade em grupo. A prova também é em grupo. não, nossa atividade é Entendi. a prova, que vai ser em grupo, viu? A Certo, atividade da entendi. primeira unidade, Em tá? relação à entrega da prova, cada um vai É, entregar ou apenas um entrega com o nome de todos? seria bom que vocês reunissem as respostas e um entregasse com o nome de todos, Certo, então será feito assim. tá certo? Bom, Aquela atividade, professor. Aquela atividade que está lá no cigarro já é a prova, é? não é a prova. Aquilo ali foi só um exemplo que eu dei, que você consegue Entendi. baixar, né? E resolver. Depois que resolver, você vai tirar uma foto, vai juntar as respostas em um único arquivo PDF. É bom que isso fique registrado, porque o CIGA ele só vai aceitar um único arquivo. Aí você envia uma única vez esse arquivo. Aí por isso que vocês têm que juntar eles para entregar. Tá certo? Eu vou aguardar a evolução de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo
na sexta, na segunda-feira. Aí, terça-feira, se vocês estiverem em condições de fazer a prova, aí eu vou disponibilizar para vocês. Na terça-feira eu estou aqui, eu entro, converso com vocês, se tiver tudo bem, a gente faz a prova. Tá? Bom, sim. Então, veja, eu vou considerar algumas medidas aqui para dar um exemplo, que são as notas de alguns alunos. Na realidade, eu vou dizer, vou chamar o aluno A, o aluno B e o aluno C, tá certo? Vamos supor que o aluno A tirou nota 7 na primeira prova, 7 na segunda e 7 na terceira. Qual foi a média desse aluno? A média foi 7, né? 7, 21, dividido por 3, 7. Tá? Aí eu vou olhar um aluno B. Eu vou olhar um aluno B que ele tirou, vamos dizer, 10 na primeira prova. Tá? Ele tirou 10 na segunda prova também. E tirou 1 na terceira. Qual é a média dele? Desse aluno? 7. 7 também. Tá certo. E o aluno C? O aluno C, ele tirou, vamos dizer, 5 na primeira prova, tirou 6 na segunda prova. Tirou 5, vamos dizer, tirou 8 na segunda prova. Não é isso que eu quero. 6, 8 e 7. Esse aqui também tirou média 7. Tá certo? Então, as médias aqui, ó, todas elas são iguais. Mas a gente observa que as notas dos alunos não são iguais, elas diferem. Nesse primeiro aluno A, eu não tive nenhuma variabilidade. O aluno começou tirando 7 e terminou tirando 7. Então, ele teve um aprendizado que a gente pode dizer de 70% da primeira unidade, da segunda e da terceira. O aluno B, ele começou muito bem, tirou 10 na primeira e tirou 10 na segunda. Tá? Provavelmente, esse aluno é um aluno que ele é inteligente e entende bem o assunto, mas ele não é muito interessado. Que ele disse, eu já estou passado, nem estudou para a terceira. Aí tirou 1 ponto e acabou passando. Mas aqui já teve alguma variabilidade. Ó. A maior nota foi 10, a menor nota foi 1. A variabilidade aqui não teve, é 0. Porque a maior menos a menor, 7 menos 7, 0. Aqui 10 menos 1, 9. Eu vou chamar isso aqui de amplitude total, como a gente estava calculando antes. Então, 0. Esse próximo, 9. E o próximo, do maior para o menor, 2. Tá? Então, no aluno A não teve variabilidade. No aluno B, teve uma variabilidade grande. E no aluno C, teve
uma variabilidade pequena. Tá? Então, isso indica que os dados, mesmo todos eles tirando a mesma nota, média, que foi 7, o desempenho deles foi diferente. Pode falar. Como é que o senhor chegou na média que todos são 7? Veja, essa média aqui, ela é calculada assim. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. 21 dividido por 3, 7. Você entende eu dizendo isso? Ou fica na mesma? Não, eu entendo. O senhor divide pela quantidade de notas. Exato. Aqui também, 10 mais 10, 20, mais 1, 21, dividido por 3, 7. Tá? Então, a gente observa que essa medida de posição, ela dá uma indicação de que todos os alunos têm o mesmo desempenho. Mas isso não é verdade, porque os alunos A e C têm um desempenho parecido, mas o aluno B tem um desempenho muito diferente, porque ele sabe bem somente os assuntos da primeira e segunda unidade. Da terceira unidade, ele nem estudou. Tá? Então, as medidas de dispersão que a gente vai apresentar hoje, elas servem justamente para avaliar se os dados estão variando muito, pouco, ou se não tem nenhuma variabilidade. Hoje vão ser apresentadas algumas medidas que eu vou citar aqui. As medidas vão ser, que a gente vai chamar aqui de variância, tá? Desvio padrão e, Professor, só um minuto, coeficiente de variação. Pode falar. é porque eu estava anotando um negócio aqui no caderno, eu não consegui prestar atenção no cálculo que o senhor fez para calcular a variabilidade. Tem como o senhor fazer de novo uma, por favor? Certo. Veja, eu só calculei uma medida aqui que é chamada de amplitude total. Essa amplitude total que eu calculei não é nem uma medida, é o valor máximo menos o mínimo. Somente isso. Por exemplo, 10 menos 1, 9. 8 menos 6, 2. E 7 menos 7, 0. Tá certo? Ah, é fácil, beleza. Bom, observe que essa medida que a gente calculou aqui, da amplitude total, ela não tem muita significância para a gente. Por quê? Porque ela só considera o valor máximo e o valor mínimo, só considera os dois valores. E se eu tiver uma amostra de tamanho 20, com 20 observações, aí eu só vou considerar o máximo e o mínimo. 18 observações não vão ser consideradas. Então, vou dizer aqui para vocês, a amplitude total não é uma medida de variabilidade boa, porque ela considera apenas dois valores. Vou botar dois pontos aqui, o máximo e o mínimo. Está vendo? Então, ela não é uma medida boa, ela não considera todos os dados das observações. Eu vou propor uma outra medida aqui, que a gente vai propor uma outra medida
que é, eu vou já dizer o nome dela, vamos propor uma medida chamada de variância, que irá avaliar a distância de cada, vamos dizer, de cada nota do aluno, para o centro dos dados. Ou seja, eu tenho, por exemplo, a nota 1, x1, é a primeira nota. Eu vou olhar a distância de x1 para o valor médio, que vai ser x barra. Mas eu não tenho como colocar o barra, então eu vou botar assim, aqui, vai ser x1 menos a média, tá? Ctrl C, deixa eu botar aqui. x1 menos a média é a distância da primeira nota para a média, a distância da segunda nota para a média também, e a distância da terceira nota para a média. Então, eu estou calculando a distância de cada nota para o centro dos dados. E eu estou olhando a variabilidade que tem de cada uma dessas notas aqui. Tá? Essa distância a gente chama de desvios. Desvio em relação à média. Vocês sabem como a gente chama a média, né? A gente costuma chamar a média... Deixa eu pegar aqui. A gente costuma chamar a média de x barra, tá vendo? E essa distância, deixa eu copiar aqui dessa forma, porque aqui é melhor para mim. E essa distância de cada ponto para a média é a nota menos a média dos alunos, tá? Então, vamos calcular os desvios para cada um dos alunos, tá? Desvios. Eu vou calcular aqui. Como a média é 7, para o aluno A, tá? Vai ser 7 menos a média, que é 7, vai ser igual a 0. Ok? Posso botar 0? Aí isso vai acontecer na primeira nota, na segunda e na terceira. Para o aluno B, os desvios em relação à média vai ser 10 menos 7, 3. Novamente, 10 menos 7, 3 também. E, por último, 1 menos 7, que vai dar quanto? Menos 6. Tá certo? Para o aluno C, os desvios são 6 menos 7, menos 1. 8 menos 7, mais 1. E 7 menos 7, 0. Eu queria que vocês observassem uma coisa. A minha ideia, tá? A ideia inicial e uma medida de variabilidade é usar a média, uma média
dos desvios. Essa é a minha ideia. Ou seja, eu somar os desvios, o primeiro desvio, o segundo, o terceiro, e dividir por 3. Tá? Essa é a ideia inicial, mas ela não funciona. Ela não funciona por causa de um motivo. Vocês estão vendo esses desvios aqui. Se eu somar, eu vou botar aqui o total, a soma. Vou botar aqui, soma dos desvios. Se eu somar esse, ó, vou clicar aqui, autossoma, vai dar 0. Se eu somar esse aqui, vai dar 0 também. Se eu somar esse aqui, vai dar 0 também. Isso é uma propriedade da média, que ele diz o seguinte: eu tenho uma propriedade da média que fala que a soma dos desvios em relação à média é sempre, esse sempre eu que estou botando aqui para enfatizar, mas é 0. Tá? Sempre isso vai ocorrer, seja qual for a nota que eu colocar aqui. Vamos colocar outro aluno D aqui, ó. Outro aluno D. Vamos supor que ele tirou 4, 3 e 9, certo? Se eu somar aqui, ó, 16, tá? 16. Se eu dividir por 3, eu vou botar aqui, igual a N19 dividido por 3. Essa é a média dele. 5,33. Isso aqui é o total. Tá? Então, eu vou calcular os desvios. Desvios do aluno D. Vou calcular aqui os desvios dele. Ó. 4 menos... Espera aí. Igual a 4 menos esse valor, deu, menos 1,33. Esse é o primeiro desvio. Igual a 3 menos o desvio, tá vendo? Igual a 9 menos o desvio. Ó, então, eu calculei os desvios em relação à média para essas notas aqui. Tá? Aí, observe que se eu somar esses desvios, ele vai dar 0 também. Então, seja qual for o conjunto de dados que eu tenho, a soma dos desvios em relação à média é sempre 0. Alguém quer falar? Professor, desvia a variação, é? É uma forma para medir a distância de cada ponto para o centro dos dados. A gente chama de desvio em relação à média. Mas ele é uma parte da medida da variância. Mas ele não pode ser utilizado diretamente, porque todos os desvios em relação à média, quando a gente soma eles, sempre vai dar 0. Então, para qualquer conjunto de dados, a soma dos desvios é sempre igual a 0. Então, é uma medida que é inútil para mim. Tá certo? Bom, então, para corrigir esse problema, para evitar esse problema da soma dos desvios ser igual a 0, a gente vai elevar cada desvio ao quadrado. É o que foi feito aqui, ó. Tá vendo? Vou copiar esse termo inteiro.
é o que foi feito aqui. Vou botar aqui do lado, que é melhor. Então, ó, agora não vai dar todos ter o mesmo valor, porque eu vou elevar o desvio ao quadrado e depois que eu somar não vai ser mais zero. Aí eu tiro a média. Essa medida é a ideia da medida de variância que a gente vai utilizar. Entendeu? Vamos ver como é que a gente faz. Ou seja, esse aqui não vai ter jeito, porque as 3 notas foram zero e vai dar zero. Esse aqui, ó, 3 ao quadrado, isso aqui já é o desvio. 10 menos 3, 10 menos 7, 3. Deixa eu fazer a conta aqui, ó. Botar o valor exato, ó, igual a 10, tá certo? Menos a média, que é 7, só que ele vai ficar elevado só que ele vai ficar elevado ao quadrado. Tá? A gente vai multiplicar ele 2 vezes. Não é exponencial aqui no Excel. Eu vou repetir. Igual a C7, a mesma coisa, menos C10. E fecha. Então, esse é o desvio ao quadrado. O primeiro foi 9. Tá vendo? O primeiro foi 9. O segundo vai ser a segunda nota, que é a mesma coisa. Eu vou só copiar. Ctrl+C, Ctrl+V. Só que vai ser 10 aqui e 10. Tá? Então, o segundo desvio também deu 9. Tá certo? E o terceiro desvio, que vai ser 1, menos 7, 6. Deixa eu botar aqui, igual a 1, menos a média, que é menos 6, ao quadrado vai dar 36, né? Ctrl+C. Eu vou só copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Então, isso vai dar 36. Então, a soma dos desvios aqui deu 54. Tá? E o próximo, 6 menos 7 menos 1. Menos 1 ao quadrado, vou botar aqui, 1. Tá? O próximo, 8 menos 7, 1. 1 ao quadrado continua sendo 1. E 7 menos 7, 0. 0 ao quadrado, 1. Então, agora as somas dos desvios deram valores diferentes. Tá? E para calcular a variabilidade, tá? Eu vou chamar como se fosse a variância da população aqui,
seria igual a essa soma dos desvios dividido por 3. Aí esse aqui seria 0, o próximo igual a essa soma dos desvios dividido por 3. Essa variabilidade é 18 e é igual a essa soma dos desvios dividido por 3, que vai ser 0,67. Então, gente, observe que todas essas medidas que eu calculei, eu estava caminhando para encontrar essa medida de variância, que está aqui, ó, variância dos meus dados. Como foi que eu fiz? Eu calculei a distância de cada nota para o centro dos dados, que é a média, xi menos x barra, mas essa medida ela não é uma medida útil. Por quê? Porque essa distância, a soma desses valores é sempre igual a 0. Para evitar que seja sempre igual a 0, eu elevo ao quadrado. Aí vai ficar a soma dos desvios ao quadrado, dividido por n. Então, a gente pode dizer, basicamente, que, eu vou dizer aqui, ó, a variância eu vou botar aqui, a média é uma média aritmética, né, dos desvios quadrados. E ela mede a variabilidade. Aqui a gente pode dizer, ó, que o aluno A não teve variação, o aluno B teve uma variação grande, 18, e o aluno C teve uma variação pequena. Uma variância 0 indica a ausência de variação. Tá? Uma variância pequena, eu posso comparar com essa grande, eu vou dizer, ó, as notas do aluno C variou menos do que as notas do aluno B, indicando que as notas do aluno C são mais homogêneas do que as do aluno B. Ok? Então, vamos calcular a variância dessa nota aqui do aluno D, que ele tirou 4, 3 e 9. E teve média 5,33. Aí os desvios estão aqui, calculados. Aí a gente vai só considerar esses desvios ao quadrado. Eu vou botar aqui do lado, ó. Eu vou botar D I elevado, só um minuto, deixa eu ver aqui, elevado ao quadrado. DI é o desvio ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui igual a esse valor vezes ele mesmo. Aí deu o primeiro desvio, o segundo e o terceiro. Tá vendo? Aí eu vou somar esses desvios, agora deu 20, tá? E eu pegando esse valor, eu vou botar aqui, variância. Eu pegando esse valor aqui e dividindo ele por 3, eu obtenho a variância desse aluno, que foi 6,88. Tá? A variância. Então, essa aqui é a média e essa aqui é a variância. Tá? Como foi o caminho que a gente seguiu? Primeiro, a gente tinha os valores das notas do aluno.
com as notas do aluno, a gente inicialmente fez o quê? Calculou a média. Somou as notas e dividiu por 3 e calculou a média. Tá? Depois, a gente viu a distância de cada nota para a média, que a gente chamou de desvio. A distância de 4 para 5,33 foi menos 1,33. De 3 para 5,3 foi menos 2,3. De 9 para 5,3 foi 3,6. A gente viu que, se a gente somar os desvios, ele é sempre zero. Aí ele não é uma medida útil. Aí o que a gente fez? A gente tomou os desvios ao quadrado para ele parar de se anular. Porque quando eu pegar uma variável dessa aqui, ó, menos 1,3, elevando ao quadrado, todos ficam positivos. Eu tinha um valor negativo, ficou positivo. O positivo continuou positivo. Aí parou de se anular. Aí, quando eu somo os desvios ao quadrado, eu tenho uma medida da variabilidade. Que medida é essa? Vai ser a variância, a média dos desvios ao quadrado. Isso que é uma medida de variância. Tá? A variância de um conjunto de dados mede sua variabilidade e pode ser comparada com a variância de outro conjunto de dados para identificar qual variou mais. Eu vou botar entre parênteses aqui. Ou seja, o que variou mais, ele é mais heterogêneo. Eu estou comparando variâncias de dois grupos. O que variou mais tem uma variabilidade maior e é mais heterogêneo. E qual variou menos? Qual variou menos? Aí eu vou botar aqui entre parênteses. Ou seja, o que variou menos, ele é mais igual, ou seja, é mais homogêneo e tem menor variabilidade. Tá? Então, essa é uma medida. Deixa eu botar aqui. A variância de um conjunto de dados mede sua variabilidade. Tá? Cadê? Mede sua variabilidade. Essa variância ela pode ser comparada com a variância de outro conjunto de dados para identificar qual variou mais, ou seja, qual é mais heterogêneo, e qual variou menos, ou seja, qual é o conjunto de dados que é mais homogêneo. Tá certo, gente? Vamos fazer um exemplo
de calcular a variância para um conjunto de dados maior. Observe que, no caso dessa nota aqui, tá? Os alunos só têm 3 unidades. Aí ele vai ter somente 3 notas. É como se fosse todas as notas daquele aluno. Aí a gente divide por N. Mas se a gente, ao invés de estar usando todos os dados de um aluno, se a gente tivesse uma amostra dos dados, ou seja, somente uma parte dos dados, aí a medida de variância ia variar um pouco. Ao invés de dividir por N, eu iria dividir por N menos 1. Tá? Deixa eu botar aqui. Então, a medida mais geral... Desculpa, não quero botar essa medida agora aqui. Então, uma medida mais geral seria dividindo o meu conjunto de dados por N menos 1. Deixa eu botar aqui, pronto. Soma dos desvios ao quadrado dividido por N menos 1. Nos slides tem outra fórmula. Essa outra fórmula que está aqui, ó. Tá vendo? Vou botar lá. Essa outra fórmula é só uma forma diferente de calcular a variância. Mas o valor que eu calculo aqui dá exatamente igual ao valor que eu calculo aqui. Por que que ele dá essa forma diferente? Ele dá essa forma diferente porque é uma outra alternativa de realizar o cálculo, tá certo? Sem correr risco de eu ter um erro maior. Porque, por exemplo, quando eu tenho uma dízima periódica dessa, eu posso ter um erro quando eu tomo essa diferença. Porque tem uma hora que eu arredondo ela. Quando eu arredondo, aí eu perco um pouquinho de informação. Então, essa fórmula aqui é uma alternativa para calcular a variância, que basicamente vai dar o mesmo valor. Tá? E alguns acham que pode ser mais didático, porque eu não vou precisar calcular essa diferença. Veja, esse conjunto de dados que eu tenho aqui, das notas dos 40 alunos, eu vou copiar esse rol aqui, ó, vou levar para lá. Tá, vou copiar. Vou levar aqui para a planilha 4. Tá? Vou botar aqui, Ctrl V. Esse é o rol, tá certo? Observe qual é a média desse conjunto de dados. Pode falar, Francisco. Professor, esse N-1 no denominador é só quando é classe ou é quando é números absolutos também? Não. Esse N-1, ele vale sempre quando eu tiver com uma amostra. Tá? Ou seja, o valor... Se for a população total, aí é o N puro. É o N puro, com a população total. Tá certo? Exatamente. Então, essa medida aqui, ó, que eu coloquei aqui, é para a população e esse aqui é para uma amostra. Tá? Aí, veja, para essa turma de 40 alunos, se a turma só tem 40 alunos mesmo, aí eu divido por N.
Mas, se a turma tem 45 alunos e 5 faltaram, aí é uma amostra. Aí eu divido por N menos 1. Entendeu? Então, veja, quando eu... Para calcular essa média aqui, ó, eu vou somar os valores. Deu 189, e eu vou pegar esses valores igual a 189 dividido por 40. 4,725. Tá vendo? Essas são as notas. Aí eu vou calcular aqui o desvio, que eu vou chamar de DI. Tá? Esse desvio vai ser igual a 0 menos 4,725. Foi o valor da média que a gente encontrou, foi. Então, esse é o desvio. Aí eu vou copiar ele até lá para baixo. Aí eu vou ter todos os desvios. Tá vendo? Se eu somar esses desvios, vai dar quanto? Vou botar aqui. Vai dar 0. Autossoma. Cliquei autossoma. Aí eu somei, ó. Ele deu um valor quebrado, mas é bem próximo de 0. Por que ele deu esse valor quebrado? Ele deu esse valor quebrado porque tem alguma dízima ali que ficou quebrado. Aí ele deu um valor 4,3 vezes 10 a menos 14, e negativo. Soma de B27 a B66. Tá? Menos 4. Essa média é esse valor mesmo. Vamos aumentar isso aqui. Vamos botar o número de casas decimais, formatar células. Número, eu vou botar aqui 6 casas decimais. Deu mesmo 4,725. Tá? Menos 4,725, e assim por diante, foi feita as contas. Tá? Teve algum valor aqui que não se cancelou. Teve algum valor aqui que causou essa diferença. Mas, se não fosse esse problema dos dígitos, iria dar um valor 0. Ele deu um valor bem pequeno aqui, tá certo? Por causa desses decimais. Aí é por isso que essa fórmula, tá, evita essa diferença de décimos que tem aqui. Tá? Bom, mas foi encontrado o desvio, tá certo? Aí esse desvio eu vou elevar ao quadrado, eu vou botar DI elevado ao quadrado, que vai ser esse valor, vezes ele mesmo. Aí está aqui. E eu vou descer. Tá? Pronto. Aí eu tenho esses valores. Aí, quando eu somo, deu 249. A variância se for da população, vai ser esse valor aqui, dividido por
40. 6,24. E se for da amostra, que normalmente a gente chama de S2, a variância da amostra. Tá? Aí vai ser esse valor aqui também, dividido por 40 menos 1, 39. Aí é 6,4. Tá? Variância da amostra e variância da população. Foi calculado aqui, usando essa fórmula primeira. Vamos calcular usando essa segunda fórmula. Para calcular usando essa segunda fórmula, a estratégia vai ser diferente. Eu vou pegar o x e elevar ao quadrado. O x elevado ao quadrado vai ser igual a 0 vezes 0. Tá certo? E eu vou descer. Ó, esses são os x ao quadrado. Tá vendo? Tá aqui. Esse valor, 7 vezes 7, 49, 8 vezes 8, 64, 10 vezes 10, 100. Ele vai somar o x ao quadrado. Essa soma, eu vou botar aqui, vai dar 1.143. Tá? Então, esse S2 vai ser igual a 1.143, tá? Menos o N, que eu sei quem é o N, é 40, né? Vezes, deixa eu botar aqui, vezes a média ao quadrado. Quem é a média ao quadrado? É 4,725 ao quadrado. Tá? Aí eu vou botar assim, vezes 4,725 vezes 4,725. E eu vou fechar esse parênteses aqui. E isso aqui vai ficar dividido por N ou por N menos 1. Se for por N menos 1, 39. Tá? Então, observa, nessa fórmula aqui, basta eu elevar ao quadrado. Depois de elevar ao quadrado, eu vou fazer essa conta aqui, que vai ser o seguinte, igual a 40 vezes a média, que está aqui, ó, é A68, vezes A68, vezes A68. Então, basicamente, eu peguei 40 vezes A68 vezes A68, é esse termo aqui. Deu 893. Tá? Então, o S2 vai ser igual, aí eu vou botar aqui, vai ser igual a 1.143, que é essa soma aqui, Ctrl C, deixa eu botar aqui, igual a, deixa eu copiar de novo, Ctrl C, igual a D67, né? Menos essa outra conta que eu já tinha feito aqui, 40 vezes a média ao quadrado, tá certo? Aí agora eu vou botar um parênteses aqui e aqui, porque eu vou dividir por 39. E essa conta vai dar a variância 6,4.
6,41. 6,409. O que a gente tinha calculado aqui também, 6,409. 615. Então, ó, usando essa fórmula ou essa, eu chego no mesmo valor. Tá certo? Aqui eu fiz usando essa fórmula. Viram a diferença? Eu só tomei um quadrado e um somatório. As outras medidas eu já conhecia. Que eu já sabia que N era 40 e já sabia que a média era 4,725. Tá certo, gente? Ok. Essa é a variância, tá? Mas essa variância, ela tem um problema. Essa variância, ela tem um Ô, problema. professor, qual é a fórmula mais fácil? O senhor acha? Eu acho mais fácil essa daqui. Porque é só elevar o valor ao quadrado sem precisar calcular o desvio. Porque eu só elevo ao quadrado. O N eu sei que é 40, a média eu já conheço também. Aí é só fazer a conta. Porque essa daqui dá mais trabalho. Porque aqui eu calculo o desvio, elevo cada desvio ao quadrado, depois somo e divido por 40 ou 39. Então, não é que seja mais fácil. Eu acho que essa dá menos trabalho do que essa outra aqui. Se for para fazer numa calculadora na mão, sem ser usar o Excel, o trabalho seria imenso para fazer essa daqui. Porque eu tenho que calcular cada desvio desse, depois somar. Mas usando o Excel, ele parece até mais fácil. Mas quando a gente está usando uma calculadora, esse modo aqui é bem mais simples. Porque esses quadrados eu faço automaticamente. E depois somo. Depois de obter a soma do x ao quadrado, os outros valores todos eu tenho. Aí é só fazer a conta aqui. Tá certo? Veja, a variância tem um problema em relação à interpretação dos dados. Eu vou botar aqui, pois a mesma está em unidades quadradas. Percebe que a variância está em unidades quadradas? Por quê? Porque cada medida dessa aqui eu elevei o desvio ao quadrado. Aí, ó, a média, por exemplo, a média está em metro e a variância está em metro ao quadrado. A média, por exemplo, está em centímetros e a variância está em centímetros quadrados. Ele não está na mesma unidade de medida da variável. Vou dizer isso aqui. A variância não está na mesma unidade de medida da variável. Por quê? Porque ela está na unidade de medida quadrática. Tá? Aí, ó, para interpretar a variabilidade, o desvio padrão
é mais. Não vou nem botar é mais, eu vou botar é melhor, pois o desvio padrão está na mesma unidade de medida da variável. Ok, gente? O desvio padrão está na mesma unidade de medida da variável. E como é que eu calculo o desvio padrão? Deixa eu pegar a fórmula do desvio padrão aqui. Ele está dizendo, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Deixa eu ver se eu tenho uma fórmula aqui. Não tenho. Basicamente, ele está dizendo aqui, o desvio padrão é só... Quando eu tomo a raiz quadrada, ele fica na mesma unidade de medida. Então, quando eu encontro quem é o desvio, quem é a variância, o desvio padrão, S, é somente eu tomar igual raiz é só tomar a raiz quadrada. O desvio padrão é 2,53. Tá? Então, a variância é uma medida que está em unidade quadrada. O desvio padrão está na mesma unidade de medida da variável. Mas esse desvio padrão também é uma medida absoluta, que ela é calculada em relação a essa média. Se eu quiser comparar dois conjuntos, a variabilidade de dois conjuntos de dados que são diferentes, que estão em unidades de medidas diferentes ou que têm médias diferentes, o ideal é utilizar o coeficiente de variação, porque o coeficiente de variação é uma medida que representa uma porcentagem. Ela não tem dimensão e é mais fácil de interpretar. Eu vou escrever isso aqui. Para comparar variabilidades de amostras, vamos dizer assim, de amostras que estão em unidades de medidas distintas, estão em unidade de medidas diferentes. Eu tenho duas amostras, por exemplo, eu vou perguntar quem é que está variando mais, é a altura ou o peso? A altura é medida em metros e o peso em quilogramas. Estão em unidades diferentes. E também tem médias diferentes. Tá? Então, para comparar diretamente utilizando o desvio padrão, não é recomendável. Para comparar a variabilidade de amostras que estão em unidades de medidas distintas ou que têm médias diferentes, tá? Eu vou continuar aqui embaixo. É recomendável usar o coeficiente de variação, que é uma medida que é chamada de adimensional. Ela não tem dimensão, é uma porcentagem. Tá? Veja,
O coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média e multiplicado por 100. Deixa eu ver se eu tenho aqui o coeficiente de variação. Aqui, ó. Ctrl C. Esse é o coeficiente de variação. Basta eu pegar a média, dividir por... pegar o desvio padrão, dividir pela média e multiplicar por 100. Então, ó, o coeficiente de variação, ele é muito fácil de calcular, é igual ao desvio padrão, tá? Aí eu vou botar aqui, vezes 100 dividido pela média, que é... Onde é que está a média aqui? Que está aqui, A68. Então, ó, ele está dizendo aqui, o desvio padrão é 2,53. E ele é a variabilidade, o coeficiente de variação, ele diz assim, a variabilidade das notas dos alunos, eu vou escrever aqui, é de cerca de 53,58% do valor médio em relação à média. Vou botar assim, de seu valor médio. Está percebendo? Porque eu estou vendo a variabilidade, o desvio padrão aqui, em relação a uma medida relativa à média. Nesse caso aqui, foi 2,53 em relação a 4,725. Isso deu 53% do valor médio. Então, como é uma medida que é uma medida em porcentagem, esse coeficiente de variação, eu posso comparar ele com outras amostras para identificar quem variou mais. Tá certo? Nesse caso daqui, tinha um problema que a gente tinha feito aqui, que era em relação ao grupo A e o grupo B. E eu botei aqui os valores do grupo A. Tá? Vamos pegar aqui os valores do grupo A. Tá? Ctrl C. E colocar junto com os valores do grupo B. E vamos dizer quem é que está variando mais, se é o A ou se é o B. É a pergunta da letra D, que ele pergunta qual grupo é mais homogêneo com respeito à inteligência, conforme medido pelo teste. É um teste de aptidão acadêmica, que foi aplicado a 2 alunos. Ele está perguntando qual é o grupo que é mais homogêneo. Tá? Então, eu vou precisar digitar o grupo B. Tá? O ideal é eu digitar aqui do lado, né? Pronto. Aí fica bom de digitar. Grupo B, 74, 84, 66,
68, 74, 80, 62, 80, 728668, 728668, 76, 70, 78, 74, 76, 82, 78, 68 e 64. Esse é o grupo B. E o grupo A, vou botar aqui do lado o grupo A. O grupo A já está calculado aqui, né? Então, todos dois têm a amostra de tamanho 20. Tá? Então, a gente vai fazer as continhas aqui do lado. Primeiro, quem é a média de um e quem é a média de outro. Vou somar esse aqui, 1.479, e a média, eu vou botar aqui embaixo, média igual dividido por 20, né? Esse aqui deu média 73,95. E o outro, autossoma igual a essa média aqui, dividido por 20. Pronto. Então, ó, o grupo A tem uma média maior do que o grupo B. Isso eu já sei. Mas as médias são diferentes. Tá? Para calcular a variância, o grupo A olha a distância desse ponto em relação à sua média, que é 82, e eleva ao quadrado. E o grupo B olha esse ponto em relação à sua média, que é 73,95. Então, eles são calculados em relação a médias distintas. Tá certo? Vamos comparar essas variabilidades, aí a gente vai calcular, seguir os passos e calcular a média a gente já calculou, aí a gente vai calcular a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá? Vamos elevar o B ao quadrado e o A ao quadrado. Tá certo? Por quê? Porque naquela fórmula igual ao B ao quadrado vezes. Naquela fórmula, eu só preciso tomar o quadrado diretamente. Tá? E esse aqui igual a esse ao quadrado vezes. Tá? Ok. Aí eu vou somar os quadrados e aqui eu também vou somar os quadrados. Tá? E eu vou calcular aqui aquela expressão que eu calculei para cada um. Qual é a expressão que eu calculei? A fórmula. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar para não perder. A fórmula é essa daqui, ó. Copiar. Vou botar aqui.
Tá certo? Então, vou calcular aqui embaixo o valor de n vezes a média ao quadrado. Tá? Então, para o grupo B, vai ser igual a 20 vezes essa média aqui elevado ao quadrado, multiplicado por ela mesma. Então, calculei esse valor. Tá? E do grupo B vai ser igual a 20 também, né? Nx barra ao quadrado, vezes a média do grupo B, do grupo A, vezes ela de novo. Tá certo? Então, no numerador, eu tenho o x ao quadrado menos esse termo de baixo. Tá? E dividido por n menos 1. Então, a gente pode calcular a variância agora facilmente, porque a variância vai ser, eu vou dizer aqui, ó, vai ser igual ao somatório ao quadrado, que eu já tinha calculado, menos esse termo de baixo, que eu já tinha calculado, aí eu vou colocar os parênteses aqui. Cadê? Colocar os parênteses e dividir por n menos 1, 19. Então, essa foi a variância. A mesma coisa aqui embaixo. Se a gente arrastar, ele faz. Ó, é o y22, que é esse aqui, menos o y23, dividido por 19. Esse aqui, menos esse, dividido por 19. Então, a gente observa, né? Y22. A gente observa claramente nessa variância aqui que há uma forte indicação de que a variabilidade é bem maior no grupo B do que no grupo A. O grupo A é mais homogêneo, mas a gente pode calcular o desvio padrão que é só a raiz da variância. Um é 6,7 e o outro, a raiz da outra variância. Então, uma variabilidade é 6,7 e a outra é 4,4. Tá? Se a gente quiser uma ideia da variabilidade em relação ao valor médio, é o coeficiente de variação. E vai ser, esse coeficiente de variação é igual ao desvio padrão, vou botar assim, vezes 100, dividido pela média. Tá? Então, ó, 9,06% no grupo B. E no grupo A, igual ao desvio padrão, vezes 100, dividido pela outra média aqui, que é 82. 5,42%. Então, realmente, a gente pode dizer que o grupo A é mais homogêneo e tem maior valor médio. Certo?
o grupo B é mais heterogêneo e tem menor valor médio. Certo? Veja, essas são as contas que a gente fez sempre quando a gente está calculando medidas de dispersão para os dados brutos, tá certo? Mas a gente pode também calcular para uma tabela com intervalo de classe. Se eu tiver uma tabela com intervalo de classe ou sem intervalo de classe, eu posso calcular. A fórmula é a mesma. Deixa eu botar aqui. Cálculo do desvio padrão para tabelas de distribuição de frequência. A fórmula é a mesma. Deixa eu pegar aqui a fórmula. Ó, eu posso usar ou uma ou outra. Eu tenho as duas fórmulas aqui também. Deixa eu botar aqui. Ctrl V. Eu posso usar a primeira, que envolve os desvios ao quadrado, ou essa outra, segunda, que envolve somente o quadrado do x. Tá? Observe que para calcular com tabela de distribuição de frequência, a diferença é somente a frequência aqui, que está multiplicando os desvios. Pode falar. Professor, eu mandei uma mensagem no chat. É só comunicando que eu vou ter que me direcionar agora ao CDR, que eu vou ter aula presencial. Aí vou ter que sair dessa aula, viu? Certo. Tá bom. Tchau, até mais. Até mais. Tá, gente? Então, observe como é que a gente vai calcular isso. Deixa eu pegar um problema aqui da lista. Tá? Pegar dessa lista aqui que a gente... Deixa eu ver se tem um aqui. Não tem nenhuma já feita. Deixa eu pegar uma que já está a tabela feita aqui dessa outra lista. Pronto. O tempo de permanência na biblioteca central dos estudantes, tá certo? Vamos pegar esse aqui. Alguém aí já foi na biblioteca central? Eu não. Não, onde é? Só vi por fora. Sabe nem onde é? Então, vocês são alunos... de viver. Hã? Porque Acho que está vocês falando são... do Castelo Branco, né? Vocês são do CTDR, né? Professor, para o CTH, nem o CTDR eu conheço. Eu só fui no dia de fazer meu cadastro. Foi? Certo. Mas está funcionando lá, professor? Tem alguém lá no CTDR? Eu não faço a mínima ideia. Mas eu acho que já está voltando ao presencial, né? Mas tem turmas que podem voltar e outras não. Né? Por exemplo, eu tenho uma turma que eu estou dando aula presencial lá na cidade universitária, né? No Castelo Branco.
Mas, professor, está tendo aula no CTDR das turmas a partir do P2. P2, P3 em diante, que são turmas menores, aí está tendo. E a Biblioteca Central está funcionando normalmente. Certo. Então, ó, 50, 70, 70 a 90, depois 90 a 110. E bem que nos tempos atuais, a maioria está usando mais livros digitais, né? Não estão nem trabalhando muito com livros físicos. E, como eu falei, né? Essas são as classes, né? Que é o tempo de Professor, isso vai cair já nessa prova de agora? Vai. Tá tranquilo ou dá medo? Muito Mais ou medo. Mas vai ser tranquilo, não se aperrei não. Que... Ó, e as frequências, ó, tá aqui. É 5. Professor, estudando pela lista que o senhor passou, tivesse uma lista de boa, acho que já dá para fazer a prova tranquilo, né? Dá para tirar 10. 5, 12, 15, 13, 5. Veja, eu prefiro fazer uma prova assim no computador do que fazer presencial usando uma calculadora. Porque se você está no presencial usando uma calculadora, o trabalho é bem maior. Eu vou preferir usar Excel, se tiver condição. Pode usar. Então, ó, esse XI é o ponto médio, né? Como é que eu calculo esse ponto médio aqui? Ó, 50 mais 70, 120, dividido por 2, 60. Né? Deixa eu botar aqui centralizado. Aí, se eu sair somando 60 mais 20, 80, mais 20, 100, mais 20, 120, mais 20, 140. Esse é o XI, esse é o FI. Tá certo? Para a gente calcular a média, a gente toma um produto que é, a gente pode botar aqui, vamos botar XI vezes FI. Tá? Isso aqui é para calcular a média, que a gente fez muito na aula passada. É igual, ó, 60 vezes FI. Ó, quando a gente faz isso, já tem um valor. Se eu puxar para baixo, somar 5.020. Esse aqui, se eu somar também, 50. E quanto é a média? Vou botar aqui média. Eu vou botar, vai ser igual a 5.020 dividido por 50. Essa é a média, o tempo médio, 100,4 minutos. Tá certo? Bom, para calcular a variância, eu vou precisar de uma outra coluna adicional, que é uma coluna que tem XI vezes XI vezes a frequência. Ou seja, XI ao quadrado vezes FI, para encontrar esse termo aqui. Tá? Mas observe aqui que eu já tenho XI vezes FI. Se eu multiplicar essa coluna por essa e colocar aqui, eu tenho o termo que eu quero. Ou seja, é só igual a 60
vezes essa daqui, desculpa, igual a 60 vezes essa daí. Aí, observa, deu ó, x, φ. Tá? Se eu levar para baixo e somar, eu já tenho o valor que eu quero daqui desse somatório, que é 53 mil. Tá? O outro valor, que é n ao quadrado, o n é 50. Vezes a média ao quadrado vai dar 50. Deixa eu botar aqui embaixo. Igual a 50, que é o total do n, vezes esse valor médio elevado ao quadrado. Aí deu 54 mil e pouco. Aí eu vou seguir o mesmo procedimento depois. Ó. A variância que a gente já tinha usado lá. Só bastou essa outra coluna adicional. A variância vai ser igual a essa primeira coluna, que é o somatório de xi ao quadrado fi, menos esse outro termo, nx barra ao quadrado, que está aqui, tá certo? E ele vai ficar dividido por n menos 1, que é 49. Aí eu achei a variância. Tá, 530. Aí eu digo, quem é o desvio padrão? Aí o desvio padrão vai ser a raiz da variância. Vai dar 23,013. E quem é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação vai ser igual ao desvio padrão vezes 100 dividido pela média, que é 100,4. Então, a variação é de cerca de 22,9% em relação à média. Tá? A variação é 22,9% em relação à sua média. Está vendo que é tranquilo para uma tabela desse tipo aqui? Eu já tinha a média feita nessa coluna aqui. Eu usei essa coluna auxiliar para calcular a média. Aí depois eu multipliquei o ponto médio xi por essa coluna auxiliar para achar essa outra coluna auxiliar aqui para calcular a variância. Aí eu calculei, tá certo? E eu obtive o coeficiente, a variância, depois o desvio padrão e o coeficiente de variação. Se eu tiver outro conjunto de dados, aí eu posso comparar o desvio padrão desse conjunto de dados com o desvio padrão do outro, o coeficiente de variação desse conjunto de dados com o do outro. Salientando que o coeficiente de variação é adimensional. O desvio padrão está na mesma unidade de medida, ou seja, está em minutos. E a variância está em minutos ao quadrado. Tá certo? Se eu tiver uma tabela, tá? Se eu tiver